Bom dia. Olá, pessoal do Jefa, tudo bem? Estamos aqui nos encontrando para mais uma live, para mais um estudo pela internet. Esse meio, né, que nós estamos buscando compreender melhor para poder contar com a sua companhia, para contar com você conosco, conectado conosco, mesmo que a gente não possa estar dentro da casa espírita. O nosso assunto de hoje será o Jovem Rico. A gente vai conhecer de uma forma um pouco mais de reflexão o que essa história nos traz. E para tanto, a gente conta com a presença querida do Geraldo Márcio. Bem-vindo, Geraldo. Ei, bom dia, tá joia, Bom Mari? dia, bem você? Em paz também, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos para o nosso estudo de hoje? Vamos lá, vamos Vamos sim, começar. vamos sim. Vamos começar com a nossa prece, né? Para a gente poder ficar Uhum. numa mesma vibração aqui. Você poderia fazer para a gente, por favor? Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, divino pastor das nossas almas, perdidos que nos encontramos em locais distantes do seu redil, acolhe-nos, Senhor, e junta-nos uma vez mais, falando aos nossos corações e às nossas mentes, para que possamos nos irmanar num único sentimento, em busca da realização do bem, da concretização da paz, da harmonização entre todos nós. Que Deus, nosso Pai, seja sempre conosco, fortalecendo a todos, nos amparando, e que assim seja. Que assim seja. Bom, Geraldo, da última vez a gente começou explicando um pouquinho para as pessoas a respeito da diferença entre as histórias contadas por Jesus e as parábolas. Uhum. Eu acho que é um conceito legal da gente começar por ele. Os fatos, né, da vida de Jesus e as parábolas. Sim. Que, na verdade, a parábola é uma história contada, né? A Uhum. parábola é uma história que o narrador é uma história que o narrador utiliza, utilizando-se de símbolos para que aqueles que o ouvem possam compreender a narrativa. Né? Essa é a Certo. parábola, é a história contada, usando personagens fictícias, etc, etc. Né? E aqui no caso é uma passagem da vida do Cristo, porque é um encontro dele, o Cristo, Uhum. com Uhum. uma outra pessoa, aqui no caso um jovem, e há um diálogo entre eles, e é a narrativa que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22, e sobre o qual nós tentaremos conversar aqui hoje um pouquinho mais, né? Certo. A gente hoje vai falar desse encontro, né, que Jesus teve com um jovem rico. A gente vai destrinchar isso, né, com mais detalhes. Mas antes eu gostaria que Vamos, você nos contextualizasse, por favor. Como é que é essa história? Como é que foi esse encontro? vamos lá. Então tá, nós estamos em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22. Vamos começar essa leitura, Vamos lá. que nos narra o seguinte, o evangelista. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse, Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse, o que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse, guardei todas estas coisas. Que falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens.
Bom, vamos lá, né? A gente vai fazer um resumão do estudo que a gente faz nas terças-feiras, que é o miudinho, né? Sim. Que nós falamos, nós gastamos aproximadamente umas umas 8 aulas, né, de 1 hora e meia cada, para a gente falar sobre essa passagem. Mas vamos lá, a gente vai conversar aqui. No capítulo 16, o evangelista Mateus começa narrando, né, que alguém aproximou-se dele. Aproximou-se de Jesus, né? Nós Certo. já conversamos a respeito disso e a primeira pergunta que a gente faz nessa leitura, que precisa ser uma leitura cuidadosa, vamos abrir aqui um parêntese para lembrar sempre aquilo que eu gosto de falar, que o Evangelho é um código de conduta moral, bem lembrado por Uhum. você ontem também, né, Mariana? Que foi nos trazido pelo Cristo de uma forma sucinta, é claro, de uma forma bem resumida, para que ele pudesse apresentar a nós aqui, terrenos, esse código que faz parte de todo o universo. Então, Uhum. as orientações passadas pelo Cristo aqui nos evangelhos, na verdade, correspondem às leis universais. São leis que, aonde quer que nós possamos ir no universo inteiro, que é infinito, nós a encontraremos iguais. Serão Sim. as mesmas, ok? Então, Jesus veio falar não para o homem terreno, ele veio falar para o espírito imortal, para o espírito eterno. E por isso a nossa palavra, quer dizer, a palavra dele, no nosso entendimento, precisa ser feito levando em conta o espírito imortal e não Uhum. o homem terreno, né? Certo. Então começa aqui indagando, alguém aproximou-se dele. Uhum. Quem? Essa seria a nossa primeira pergunta. Obviamente, numa leitura descuidada, fala o Uhum. jovem rico, ele se aproximou. Não, pera lá, aqui não está nos informando quem. Uhum. O jovem rico é o título que foi dado pós-escrita a esse texto, Certo. ok? Mas aqui nos diz que alguém aproximou-se dele. Então esse alguém é Hércules. Bom dia, tudo bom? Isabel, Bem-vindos. o Gregório também, bem-vindos, né? Alguém se aproximou dele. Então esse alguém simboliza qualquer um de nós, em qualquer instante, em qualquer momento, podemos fazer esse movimento de aproximação. Ei, Tati, Uhum. bom dia. Ah, Tati, obrigada. Uhum. Em qualquer momento, em qualquer instante, qualquer um de nós é capaz de fazer essa aproximação. E assim nós o fazemos, diariamente, constantemente, nas nossas vidas, nós fazemos movimentos de aproximação. Uhum. Só que o movimento de aproximação, ele é diferente da permanência. E nós vamos conversar a respeito disso aqui um pouquinho. Porque aproximar-se nos leva a uma outra temática muito discutida, principalmente no meio espírita, que é da afinidade e sintonia. O que sejam Uhum. afinidades, o que sejam afinidade e sintonia. Eu vou até deixar aberto aqui para me poder fazer uma leiturazinha. Ok. É, então, o quem, primeiro, está direcionado a qualquer um de nós. Ok? Uhum. Qualquer um de Ok. nós podemos fazer essa aproximação de Jesus. Então, o que, Geraldo, que tem a só um ver as minutinho coisas? com uma dúvida. É, assim Exato. como você aplica esse qualquer um de nós, em qualquer tempo, a figura aí, né, a esse vocativo do jovem rico, eu posso pensar dessa forma em todo o Evangelho? Sim, em todo o Evangelho. Porque o Evangelho não foi escrito para uma pessoa, não foi Uhum. direcionado para uma pessoa. Cada passagem que nós encontramos é direcionado para o ser em processo de evolução, em processo de crescimento. Ah, Então, sim. todos nós nos enquadramos nessas passagens, nesses Uhum. momentos, ok? Uhum. Então, Jesus veio falar para o seu rebanho, que é um Uhum. rebanho aqui no planeta Terra de 22 bilhões de almas. Falamos de em torno de 7 bilhões de encarnados e os outros mais os desencarnados que estão nos outros planos de evolução do planeta Terra. Uhum. Tá? Ok. Então, são orientações
para esses 22 bilhões de Bilhões. almas. Uhum. Bilhões, né? É. Então, essa aproximação que tem a ver com o processo de afinidade e sintonia, já tentando simplificar um pouco para o nosso entendimento, trazendo Uhum. aquele exemplo que nós já falamos dele aqui, eu acho ele muito interessante, porque ele nos dá uma ideia muito prática do que seja o aproximar, né? A gente trouxe o exemplo de eu caminhando em direção à minha casa, depois de um dia de trabalho, que seja, estou chegando na esquina de casa, significa então que eu estou próximo, que eu estou me aproximando de casa, porém eu não Uhum. estou ainda em casa. Né? Da Certo. mesma forma que eu esteja em viagem em direção à minha cidade, morrendo já de saudade da minha cama, da minha casa, né? Estou assim a 10 quilômetros, eu estou me aproximando da cidade, me aproximando de casa, porém eu ainda não estou em casa, eu não estou na Uhum. minha cidade, né? E voltando a esse exemplo de caminhar em direção à minha casa, chego à esquina de casa e lembro que de repente deixei para trás uma conta pendente que precisaria ser paga ainda naquele dia, ou uma compra de supermercado que eu preciso para fazer a janta de casa, que estou Uhum. sem ingrediente nenhum. O que acontece? Eu retorno, eu volto para trás para poder pagar aquela conta em débito Resolver ou essas para fazer aquela pendências. compra, para Uhum. resolver essa pendência. Uhum. Então eu faço um movimento novamente contrário. Então está vendo que o aproximar-se é algo que nós fazemos constantemente, mas nem sempre ele se, principalmente nesse contexto que nós estamos falando, que é a nossa aproximação do Cristo, a nossa aproximação em relação também a Deus, ao nosso Pai. E aproximar-se não é estar e permanecer em. Não é estar e permanecer em. Uhum. Exatamente. Então, assim, por quais instrumentos nós fazemos essa aproximação de Jesus? Uhum. Vários, 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 vários. Vamos falar daquele no qual nós nos encontramos, que é o contexto religioso. Uhum. Né? Ele nos permite essa aproximação de Jesus, por quê? Em primeiro lugar, né, em princípio, porque nós aceitamos essas orientações para a nossa vida. Eu aceito Jesus, não é, de uma certa forma, como aquele que veio para me orientar, para me guiar, né? E aí a gente Uhum. faz aquela coisinha básica que é imprescindível para nós, e que a doutrina espírita nos traz na questão 635 do Livro dos Espíritos, 635, acho que é isso mesmo, de quem é Jesus. Quem é Jesus? Né? Que é uma perguntazinha conhecida no nosso meio e que nós Uhum. temos ela tal qual a pergunta número 1, que é Deus, na ponta da língua. Uhum. Né? Que Jesus é nosso. Agora pega. Né? Nosso modelo e guia, Nosso nosso modelo e guia. mestre. Uhum. É nosso modelo e guia, Uhum. exatamente. E aí a gente nos leva a essa resposta, nos leva a uma outra pergunta. O que é ser modelo de alguém e o que é ser guia de alguém? Guia. Né? O que é ser modelo e o que é ser guia? Modelo é aquele no qual nós nos espelhamos para ser ou para tentar copiar e sermos parecidos ou iguais. Uhum. Né? Isso é ser modelo. Guia é aquele ao qual nós nos entregamos em confiança, porque ele conhece caminhos que nós desconhecemos e por isso nos sentimos seguros em segui-lo. Certo. Certas definições? Tá, gente? Tá tranquilo? Se alguém quiser participar e trazer aí, por favor. Aqui é um bate-papo. Tá joia? Esteja à Então, isso é vontade. modelo, exatamente. Isso é modelo e guia. Modelo e Uhum. guia. Então, o que adianta eu eleger alguém como modelo, ou como guia, ou como modelo e guia, e não estar disposto e disponível a segui-lo, ou pelo menos tentar segui-lo, seguir os seus exemplos, e Uhum. também segui-lo pelo caminho, porque ele Uhum. já conhece, são caminhos pelos quais ele já passou, conhece, como nós dizemos, de cor e salteado, tá?
Então, que adianta eu elegê-lo como modelo e guia se eu não me predisponho, pelo menos, a tentar experimentar as orientações que ele me traz? Uhum. Se eu não pauto aí a minha 625, o Gregório está conduta. me corrigindo. Ah, sim. Obrigado, Gregório. Obrigada. 625 é a questão do Livro dos Espíritos. Quer dizer, se eu não pauto a minha conduta, né, a minha conduta moral na postura que o Cristo exemplificou. Se eu acabo me Exatamente. distanciando disso. Exatamente. Então, Uhum. por isso é que eu digo que essa aproximação ela é muito fácil. Uhum. É porque eu me afinizo, em princípio, com a ideia de alguém, mas eu não me Uhum. sintonizo, propriamente dito, com aquela ideia. Verdadeiramente, sim. Verdadeiramente com aquela ideia. Eu vou Uhum. criando situações periféricas que me afastam daquele centro. Uhum. E foi assim que os judeus fizeram também, naquele tempo. Né? Eles tinham 10 mandamentos que eles transformaram em 635, que são as ordens, as ordenações, né, que eles fizeram Uhum. um miudinho dos 10 mandamentos, vamos dizer assim, e Uhum. transformou esses mandamentos em outras ordenações que foram muito periféricas, tipo aquela de pagar o tributo devido, de coar as mercadorias, etc, etc, etc. São Uhum. várias, né? Que eles conheciam de cor e salteado Eu gostei também. muito de uma forma que você trouxe da gente pensar que eles fizeram isso, né, que eles trouxeram todos esses conceitos periféricos para se Uhum. distanciarem do centro, para Para se se distanciarem do distanciar do foco. centro. É. É. E assim nós fizemos e fazemos ainda na nossa vida. Uhum. Tá? Nós nos aproximamos de Jesus, mas ao ouvir o seu convite, que fala é, de uma forma agressiva, talvez, ao nosso desejo central, aquele que eu alimento, e não é um desejo altruísta, pelo contrário, é um desejo mais voltado para o ego, Uhum. né? Nós tentamos, de uma certa forma, amenizar aquele convite que, na verdade, eu tenho como verdade, eu tenho como Uhum. verdadeiro para mim, Uhum. porém eu me sinto incapacitado ainda para seguir porque eu tenho outros desejos a serem atendidos. Uhum. Que Né? ainda Então nós ocupam a vamos posição de prioridade na minha vida. que ocupam situações de Uhum. prioridade na minha vida. Né? Uhum. E assim a gente faz com coisas e pessoas. Eu posso priorizar família. Opa, pera Uhum. lá, tô pisando em ovos aqui agora, né? Uhum. Como a gente de repente ouve às vezes as pessoas falarem: ah, eu tenho a minha família em primeiro lugar. Uhum. Ok? Gente, pelo amor de Deus, me entendam. Jesus Uhum. mesmo coloca honrar pai e mãe, mostrando a importância dessa relação, desse centro social menor, que é a Uhum. família. Ok? Mas como a gente pensa, ou precisaríamos pensar como espíritas imortais, a minha família não é composta de 2, 3, 10, 15 pessoas, ou Uhum. seja, o número que for. A minha pessoa é um número infinito de almas, porque são irmãos realmente. Quando eu falo que fulano ou fulano é minha irmã ou meu irmão, isso precisa deixar de ser uma fala minha, é uma fala aprendida em meios Uhum. religiosos, principalmente, Uma né? reprodução. Uma reprodução para virar um Uhum. fato, para Uhum. virar uma compreensão realmente, uma vivência Uhum. realmente. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas desculpas que nós arrumamos. Desculpas que nós arrumamos. Não Uhum. estou dizendo que as pessoas que tenham família estão fazendo isso. Vejam bem, vou repetir. Eu estou apenas pedindo para que cada um de nós, inclusive eu mesmo, Uhum. pensemos nas desculpas que nós criamos para nós quando nós nos aproximamos do Cristo e não temos coragem de De segui-lo. segui-lo. De segui-lo. Né? E aí nós vamos criando outras coisinhas em nossa volta que vão nos distanciando, nos distraindo. Uhum. Vou ler aqui o que a Emmanuel nos dá como explicação do que seja afinidade e sintonia, né? Que ele diz que a afinidade é uma faixa de união, é uma Uhum. faixa de união. Né? Nós Certo. estamos unidos no mesmo padrão.
em que nos integramos com os outros. É uma faixa de união em que nos integramos com os outros. Bom dia, Joyce. Seja muito bem-vinda. Em tudo, nós vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa, não tenhamos dúvida. Através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Em plena vida universal. Essa é a definição que Emmanuel nos dá de afinidade e sintonia. Em tudo vemos integração e é através do pensamento que nós nos integramos uns com os outros, em plena vida universal. Então, o que eu penso aqui vai Tem se impacto. integrar com outros, vai ter impacto, vai se integrar, vai se comungar, vai entrar numa mesma faixa de sintonia e de vibração de outras pessoas, de outras almas, de outros espíritos em qualquer local em que se encontre, não apenas no planeta, mas no universo, que vai formar uma força. Acho que pensando aí no nosso dia a dia, com esse conceito tão bem explicado que você trouxe, para a gente pensar em como a gente não deve alimentar os pensamentos ruins e como a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque normalmente vem um pensamento ruim, a gente alimenta e ele cresce e a gente perde o controle disso. E a gente acaba também fazendo uma coisa, sabe, que é brigar com a gente mesmo, brigar com esses pensamentos. Não é por aí que funciona não, sabe, se sentir mal por ter um pensamento. Espera lá, nós estamos num processo de aprendizado. Claro. Nós somos alunos numa grande escola. Tive um pensamento em desacordo, substitui. O processo é esse. Veio algo, eu avalio, analiso, não quero mais, não me serve mais, substituo para o outro. Ah, mas ele volta. Volta? Claro que volta. É um processo de aprendizado. Eu preciso E o que ele aprender está me a dizendo de lidar. mim, né, Geraldo? E o que ele E está o que dizendo? o fato de ele estar vindo toda hora quer dizer de mim? Eu tenho que analisar O que ele isso. quer dizer de mim? Exatamente. Aham. Exatamente. O Hamed tem um texto bacana a respeito de sintonia, que fala de afinidade, né? Que está no livro... deixa eu ver se ele está por aqui. Não está aqui não. É uma nova razão de entender um novo modo de ser, alguma coisa assim. Ele diz que nós, olha, todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade, concordando com o que o Emmanuel diz para a gente. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Ah, eu fui atingido por um pensamento que não é meu. Pera Que não lá. é meu. O pensamento pode não ter sido meu, mas o sentimento que eu emito pode ter Me encontrado conectou com ele. sintonia com o pensamento que não é meu, entre aspas. Então, pensamento e sentimentos andam muito de mãos dadas, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E mais à frente ele diz, olha, você vai encontrar o que busca. Encontrarás o que busca. Tens a posse daquilo que deste. Convives com quem sintonizas. Conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Você conhecerá o que aprendeu, mas somente vai incorporar na memória aquilo que você viveu. Tá? Então, nesse caso, voltando aqui para o nosso texto, sem ter saído dele, esse jovem buscou a Jesus. Ele estava buscando alguma coisa. Esse encontro não foi ocasional, por causa dessa palavrinha, desse verbo que é o aproximar. Eu estou me aproximando de algo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma finalidade. Nós podemos afirmar com certeza, até baseado no texto que a Amélia Rodrigues escreve no livro Primícias do Reino, capítulo 5, que é o Mancebo Rico, que esse jovem ansiava por algo que nem ele sabia mesmo que ainda o que era. Ele trazia uma inquietação íntima que o fez ir até Jesus. Ele sabia que alguma coisa faltava. Ele sabia que alguma coisa estava faltando. Né? Então é isso que o leva a fazer essa aproximação. Como nós fazemos a aproximação
como nós estávamos dizendo, dos meios religiosos, em busca de algo. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, nós fazemos essa aproximação de uma forma imediatista. Eu Uhum. quero algo para agora. Ou eu estou com uma doença, ou estou com uma pendência, com uma dificuldade, que eu quero que Deus resolva para mim. Uhum. Então eu vou me aproximar, porém não tenho a intenção de ficar, de Uhum. permanecer. Eu quero ser atendido, eu quero ser satisfeito em um desejo, Na minha demanda. na minha demanda, porém essa Uhum. demanda sendo satisfeita, Eu posso seguir nada me sozinho. faz ficar. Eu posso seguir, Aham. eu continuo. Uhum. Né? Tá ok, gente? Nossa, com isso nós já fomos 25 minutos no Mesmo, versículo. nossa. Eu comentei Olhando aqui. com a Priscila, eu falei, o Geraldo fala uma frase, o jovem aproximou-se dele. Só aqui dá uma live, a gente fala, nossa, dá? Aí na hora que você começa a explicar, fala, nossa, dava mesmo. Ele tinha razão. Pois é, é É. por aí, por isso é que é miudinho, sabe? E Uhum. a dona Joana, né, que é a Joana de Ângeles, espírita, Sim. através da psicografia do Divaldo, ela nos diz o seguinte, deixa eu ver aqui só qual que é o texto. Mentes comungam com mentes que se assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. Uhum. Pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem. Isso é muito importante para a gente entender essa primeira parte aqui, tá? Mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Uhum. Nós estamos em busca, às vezes, do par perfeito, do par ideal, né? A Uhum. mulher ideal, o homem ideal, o príncipe Sim. encantado, a princesa encantada, né? De viver no ambiente de pessoas de paz, de pessoas que comungam com ideias de paz. Mas eu sou um príncipe encantado para aquela Uhum. pessoa que também está procurando um. Uhum. O que que eu Eu tenho para sou um homem oferecer, né? perfeito ou uma mulher perfeita para aquele que também está procurando por uma mulher perfeita ou um homem perfeito. Sim. As nossas mentes se comungam realmente, né? Se afinizam ao ponto de nós nos comprazermos ao nos encontrarmos. E é isso que nós encontramos nessa aproximação com Jesus. Nós Uhum. compramos a sua ideia, o comprar entre aspas aí, Uhum. Uhum. a ideia que a gente tem aqui, né, do ditado comum, do senso comum. Nós Uhum. compramos uma ideia, porém, na hora que nós vamos vendo o quanto essa ideia exige de nós, nós Quanto isso dá abandonamos trabalho. o quanto dá trabalho, nós abandonamos essa Uhum. permanência. Não, para mim não dá. Foi o que Uhum. aconteceu com esse jovem, sabe? Que tem um texto, um parágrafo que eu vou ler aqui para a gente mais à frente, se der. Ok. Mas vamos lá, que senão não vai dar. O tempo não é É, parceiro. É, que farei de bom? Então, ainda nós estamos no versículo 16 ainda, no primeiro. Ele pergunta para Jesus, mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Que farei de Uhum. bom para que tenha vida eterna? Hoje eu não vou brincar muito de forca, não, Tamara, por causa do Uhum. tempo mesmo, que hoje parece que a O meu reflexão está pescoço indo assim mais, agradece? tá indo mais aprofundada, assim, né? Tá uma Sim, coisa mais interessante, está diferente dos outros dias. sim. Mas tudo bem. É, mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Que farei de bom? Olha só a pergunta que ele faz. Que Uhum. farei de bom para ter a vida eterna? Primeiramente, eu vou gostar, eu prefiro falar do final, que é a vida eterna, né? Que nós já Sim. comentamos isso aqui várias vezes, que as pessoas, quando são indagadas, são perguntadas acerca da vida eterna, do que seja a vida eterna, eles imaginam um pós-morte. Uhum. Sempre imaginam um pós-morte. Depois dessa existência, como vai ser o meu depois lá no plano espiritual. Essa é a ideia da vida eterna para a maioria de nós. EG, bem-vinda de novo aí com a gente. Bom Uhum. dia. Essa é a ideia da maioria das pessoas do que seja realmente a vida eterna. Uhum. Esquecendo aquilo que nós estávamos comentando bem no nosso iniciozinho, de que nós somos espíritos eternos. Por isso somos detentores da vida eterna desde o momento em que fomos criados. A minha vida eterna, ela não acontece no momento depois. Uhum. Ela acontece a cada instante, a cada momento da minha existência. Agora.
me acontece no agora, mas ainda chegou a Uhum. tempo, G, tá jóia. É. Ela acontece no meu agora. Somos espíritos eternos, detentores de uma vida que se eterniza, e por isso essa eternidade ela é vivida a cada instante, em cada momento. Uhum. Essa pergunta dele é muito perspicaz, ela é muito interessante, porque é uma pergunta que nós fazemos, se não ao outro, a nós mesmos. Uhum. Quando ele diz, o que que eu faço para ser bom, o que que eu faço de bom, desculpa, o De que que eu bom. faço de Uhum. bom para ganhar a vida eterna, para ter a vida eterna. Para ter Seria a a vida mesma eterna como coisa, um prêmio. seria a mesma coisa de nós nos perguntarmos, o que que eu ganho com isso? Uhum. Né? Infelizmente, é uma frase muito comum na nossa atualidade. O que que eu ganho com isso? Que é o Uhum. interesse pessoal, que é uma questão que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Gregório, se você tiver aí, me ajuda a pesquisar, que eu não lembro ela de cor. Mas que quando o Kardec fala do orgulho, quer dizer, e a espiritualidade responde que o orgulho é o grande mal da humanidade, ele fala assim, não, Uhum. entendi, tranquilo, estou entendendo realmente que é o orgulho. Mas se tirar o orgulho, né? Tem alguma outra coisa que nos prejudica tanto assim na nossa melhoria? A espiritualidade responde: tem sim. É o interesse pessoal. É o interesse pessoal. E nós Uhum. estamos vivendo num momento de um grande interesse pessoal imediatista. Todo mundo Uhum. quer para aqui, para agora. Para Certo. agora. Então Ô, esse Geraldo, jovem só faz para eu essa pergunta. entender, das outras vezes você trouxe o desejo central. Uhum. É, eles são a mesma coisa? Não são? Sim, É, sim, sim, meu são. interesse pessoal. Eu É o preciso ter a desejo central. coragem, eu Uhum. preciso ter a coragem, que está numa das obras de André Bom Luiz, tá, gente? Eu dia. não tenho certeza que é ação e reação, Uhum. se é o ação e reação, mas quando, numa conversa com dois espíritos obsessores que estavam assediando determinada criatura, Uhum. eles se sentindo cobrados pelo grupo lá que o André Luiz fazia parte, eles falam, para lá, a gente não está criando situação nenhuma. E o obsessor não Uhum. cria. 919, Gregório, não tem certeza também de cor agora não. Obrigado. Uhum. Mas vamos, depois a gente confere. É bom que a turminha estuda também. Isso. Então eles falam, nós não estamos criando situação nenhuma, não. E é assim que o Uhum. obsessor age. O obsessor não cria situação nenhuma na nossa vida. Ei, Tati? Eles apenas aproveitam aquilo que nós trazemos na nossa interioridade. Geraldo, veio E de isso, novo aqui. principalmente, aquilo que é o nosso desejo central. Central. Veio aqui Central. uma passagem do Amigos da Luz. Hum, Veio de novo. Veio, eu dei uma seguradinha ontem, mas aí veio de novo. Eu não posso deixar de comentar dessa vez do que você fala hum, sobre os obsessores não criarem. Tem não. um episódio que a personagem principal tá de cama. E as pessoas vão Uhum. ligando, levanta, levanta, e ele vai falando, olha, não, são os obsessores, eu já estou Ah, desistindo, eu não consigo mais, e se lamuria o episódio quase todo. sim, E aí sim, tem um sim. determinado momento que o obsessor abre a porta lá do guarda-roupa, abre a porta e fala assim, deixa eu te falar, eu não estou conseguindo te acessar. Eu vi. É Eu fantástico, ele vi. fala para ele assim, olha, você está tão ruim, você está criando um campo vibracional para você tão ruim que eu não estou conseguindo nem chegar perto, eu não consegui nem trabalhar Que nem ainda. eu aguento, mas... Nem eu aguento. Deixa eu te falar, eu não sou seu mentor, não, tá? Eu sou seu obsessor. E que dentro desse guarda-roupa tá cheio de obsessor precisando chegar perto e a gente não consegue. E é Pois interessante é pensar muito nisso, né? O quanto a interessante. gente faz isso com Sim, a sim. gente. É, Com certeza, com certeza. pois é. Bom, então a gente faz esse joguinho sempre, né, do ganhar, do interesse pessoal. O que que eu estou Sim. ganhando com isso? E é isso que esse jovem faz. Vejam bem, quão diferente seria a pergunta se ele tivesse virado para Jesus e falado: Mestre, o que que eu faço para ser bom? Uhum, Como eu faço para ser bom? uhum. Mostra um interesse De um totalmente melhoramento de moral. mudança, de Uhum, transformação pessoal. uhum. Não um interesse imediatista de fazer algo para conquistar uma outra coisa imediatamente. Sim. Imediatamente. Né? Dá para entender isso, gente? Obrigado, Tati. Então ele fala, olha, que farei de bom para que tenha a vida eterna? Então é isso que nós estamos dizendo. É o que que eu ganho com isso? É o que eu Uhum. ganho com isso?
Vamos lá, né, que o nosso tempo está andando. No Tá. 17, Jesus responde: o que perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Então, Uhum. aquilo que nós conversamos, né? Jesus conhecia muito bem as verdadeiras intenções daquele jovem. E por isso ele conduz o diálogo. Vou tomar um pouquinho de água, desculpe. Por favor. Garrozinho. Então ele conhecia muito bem o coração daquele jovem. Uhum. Em princípio, nos parece que ele está fugindo pela tangente quando ele faz essa colocação aqui. Me perguntas acerca do bom, Uhum. parece que ele está fugindo pela tangente, mas como ele conhecia e conhece muito bem o coração de cada um de nós, ele vai conduzindo o diálogo de forma que o fundo do coração daquele jovem Uhum. viesse à tona e mostrasse realmente esse desejo que ele mesmo escondia. E é isso que a gente faz, a gente disfarça o nosso desejo central Uhum. Uhum. com pseudo-virtudes, Sim. tá? Para que esse desejo não seja desmascarado e eu me passe por bom. Uhum. Mais ou menos assim. Uhum. Tá? Então ele convida aqui o jovem a cumprir os mandamentos. E nós lembramos também aquilo que nós colocamos que em outros evangelhos, não é, em outros evangelistas, Jesus, esse jovem se aproxima de Jesus e pergunta: bom e amado mestre, né? Bom mestre, que faço para ganhar a vida eterna, né? Que Uhum. faço de bom para ganhar a vida eterna? Jesus responde: por que me chamais de bom? Bom é só um, que é Deus, que nosso Pai. Uhum. Mestre, dizeis bem, porque mestre eu sou. Tereza, saudade de você, viu, menina? Tá precisando aparecer nos estudos. É, não posso deixar de cobrar, né, gente? Coisa feia. Vamos aproveitar e Né? comentar do Mildinho, que já está lá Vamos, no, vamos. que já está no Esses estudos, né, Skype. gente? Que nós fazemos assim dessa forma detalhada, nós fazemos Uhum. todas as terças-feiras às 19h30, agora em decorrência dessas quarentena, né, que nós estamos nela, nós estamos fazendo via Skype. O nosso grupo chama-se Mildinho Underline Jefa. Underline. Uhum. Você faz a sua conta lá no Skype, se já não tiver, né? E só busca o grupo e estuda com a gente toda terça-feira às 19h30. É uma hora de Uhum. estudo, a gente não está fazendo muito mais do que isso via internet, né? E é bem, bem gostoso, é uma participação muito bacana do grupo, tá joia? É um grupo participativo. Mesmo Tá. através da internet, a gente procura fazer com que essa participação aconteça. Uhum. Então ele fala: bom, mestre, por que me chamais de bom? Né? Mestre, dizeis bem, porque eu sou. Nós comentamos a respeito disso quando Jesus se posiciona assumindo o seu papel de mestre, que nessa Uhum. fala dele tem um conteúdo de humildade muito grande. E nós nos questionamos como assim, né, uma pessoa que se assume mestre, que se Mestre. assume qualquer coisa de bom e assim, pode estar sendo humilde. Uhum. Gente, nós trouxemos uma definição de humildade de que ser humilde é você reconhecer e conhecer o seu papel no contexto em que você se encontra. Né? Uhum. E para isso você deve conhecer tanto as suas fraquezas quanto as suas virtudes, Uhum. E as suas tanto as suas obrigações. derrotas quanto as suas conquistas. Sim. Sim, as minhas obrigações também, com certeza. Uhum. Com certeza. Então, Jesus, nós já definimos lá o que a doutrina espírita nos traz acerca dele, que é o nosso modelo e guia. Então, ele veio para ensinar, né? Foi pedido a ele que viesse aqui para nos ensinar. Então, ele assume o papel de mestre. Sim, mestre eu sou, sim. Mas Uhum. aí ele reconhece a sua posição. Bom? Bom, não. Não. Bom, não. Bom é só um. Uhum. Por quê? É aquilo que nós conversamos também, né? Fica meio estranho porque nós não temos uma outra palavra que substitua essa. Uhum. Eu não sou bom e eu não vou ser bom. Eu vou ser melhor do que eu sou. Uhum. Porque Bom a na partir sua do momento plenitude, né? é só Bondade na Deus. sua plenitude, Isso, só isso Deus. que a gente vai completar. Uhum. 100% é só Deus, que é a Uhum. bondade por excelência. A Uhum. perfeição por excelência. Por Excelência. Uhum. excelência.
Então, por isso que Jesus, nesse momento, ele falou, olha, bom não, meu filho. Bom eu Uhum. não sou mesmo. Né? E assim somos nós. Nós somos melhor, nós vamos nos tornando melhores. Não faço parte do grupo de vocês. Pode sim, Joyce. Vai ser um Por prazer te favor, receber. né? Não tem problema não, né? O nosso grupo ele é aberto, tá, gente? Uhum. Qualquer pessoa pode participar em qualquer dia, esse grupo de terça-feira. É um estudo aberto, totalmente aberto, tá? A gente está até Para nós, estudando outras possibilidades, né, Geraldo? Da gente dar uma ampliada de isso, veículos aí e a isso. gente vai dar Até notícias. mesmo para que a gente possa fazer do Evangelho aquilo que ele se propõe, uma coisa prática na minha vida. Não é Uhum. uma historiazinha, como a gente estava dizendo, para ser lida Uhum. e depois guardada na prateleira. Por Uhum. nada, Joyce. Então o Evangelho ele precisa ser prático. Não é à toa que nós estamos fazendo todas essas colocações, né, que já só isso aqui vai dar para fazer uma tomada de consciência aí durante os dias para a gente. Como eu Uhum. estou me aproximando de Jesus? Né? Qual é o desejo que me motiva? Qual é o real desejo que me motiva? Uhum. Mari do céu. Nossa, Nosso hoje está tempo. diferentésimo, mas vamos lá. Para quem não acompanhou com a gente, o Geraldo fala de estar diferente pelo seguinte: nós fizemos essa semana alguns testes por causa de conexão, melhores horários. Então, essa é a terceira vez que a gente faz esse estudo juntos e é a Uhum. terceira versão praticamente do estudo. É a Né? Como terceira que versão. a vibração vai mudando, como que as informações vão, como que informações diferentes vão sendo iluminadas, né? De um É mesmo exatamente texto. de um Uhum. mesmo texto. Uhum. É muito rico isso, né? Então Muito. Jesus fala assim, olha, observa os mandamentos. E o jovem, né, que era um judeu, educado na sua raça, portanto conhecia a Torá, que Uhum. eram os livros bíblicos antigos, né, de cor e salteado, porque isso fazia parte da cultura deles. Ele sabia de cor todos os 10 mandamentos e mais as outras ordenações periféricas que nós falamos, tudo de Uhum. cor e salteado. Daí ele faz a pergunta para Jesus: quais? Quais? Então, é uma pessoa que já traz um conhecimento. E nós Uhum. dissemos: um mestre é aquele que tem uma paciência real para educar, para ensinar e para aguardar o amadurecimento do aluno Uhum. e para aguardar o amadurecimento do aluno. Por isso, Jesus não se exaspera, não perde a paciência, né? Uhum. Como o obsessor lá da porta dos fundos. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, de novo essa pergunta, Aham. né? Ou imagina eu sendo anjo da guarda de alguém, nossa, eu já Já desenhei. arrancaria. Já desenhei, o que que você quer mais? O que que Aham. você quer mais, né? Ele vai com toda a calma e fala para ele, tá, o jovem pergunta, quais são? Né? E Jesus diz para ele, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não cita todos os 10 mandamentos. Uhum. É interessante, por que ele não cita os outros? Né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra de servidão, não terás outros Uhum. deuses, são os 10 mandamentos. Né? Uhum. Por que ele não cita os outros? Ele traz esses aqui a contexto. Possivelmente porque esses em particular, eles tivessem como se fosse uma relação com o tipo de vida ou com as atividades que aquele jovem tinha. E E é até uma falaria resposta mais ao direta, coração né? dele. Porque é até uma Ia ter resposta mais uma direta, porque ele resposta. pergunta quais deles? Aí ele fala, Quais você quer deles? saber quais? Eu vou te falar, né? É. E não trouxe Por todos. Muito possivelmente por causa disso, porque Uhum. falaria mais forte as atividades e A com o tipo de história. vida que aquele jovem, com a Uhum. história de vida que aquele jovem tinha, Uhum. né? Bom, eu vou apressar, acelerar aqui um pouquinho, tá, gente? Só para a gente poder chegar ao Sim, nós final temos do nosso 15 texto. minutinhos. Senão a gente fala demais, que teria outras coisas para a gente trazer, para a gente falar, né? O jovem lhe diz: guardei todas estas coisas. Que me falta ainda? Que Uhum. falta ainda? Né? Ei, Gustavo, bom dia. Guardei todas essas coisas. Que me falta ainda? Hoje tem gente que está me escutando desde a primeira, você já não deve estar aguentando mais também, né? Não, Geraldo, é Será que sempre não tem uma outro aula, do roteiro, não? Será que sempre não uma tem uma aula outra nova. coisa? Não, para falar? Temos. Vamos lá. Que falta ainda?
Então, quando a gente fala, ele diz, guardei todas essas coisas, e o que falta ainda, é interessante também, ele diz que desde a infância ele seguia, como se ele dissesse, olha, desde a minha infância eu sigo esses mandamentos. Uhum. Mas seguir os mandamentos não significa que ele os cumprisse. Uhum. Muito possivelmente esse guardar aqui, que tem duas conotações para nós, né, que é o observar e agir, eu guardo alguma coisa, eu observo alguma coisa, ou eu guardo, eu guardar mesmo, é colocar em algum lugar e depois fechar, né, tem Uhum. muito a ver com isso. Muito possivelmente ele conhecia esses mandamentos, mas ele não os seguia. Ele Uhum. não tinha permanência, uma constância nesses mandamentos, Nesse caminho. Uhum. nesse caminho. Né? Uhum. O que me falta ainda? É outra pergunta que nós precisamos levar para a nossa vida. Uhum. Né? Não da forma como ele está colocando aqui, mas de uma forma mais honesta para conosco mesmos, de nos perguntarmos o que nos falta ainda para que nós possamos concretizar esse nosso objetivo de estarmos cada vez mais próximos de Jesus. Eu não vou falar de uma permanência ainda não, tá? Uhum. Mas eu vou falar de uma proximidade maior, cada vez Uhum. maior. Nós nos indagarmos realmente se essa nossa aproximação, sendo ela verdadeira, o que nos falta ainda? Tipo assim, quantos passos eu estou da esquina da minha casa até a minha casa? Uhum. Quantos passos eu ainda preciso dar para chegar lá, para permanecer? Né? Uhum. Eu vou me cansar por causa disso, ou sabendo que me aguarda uma cama gostosa, com uma coxinha gostosa, nesse Uhum. climazinho frio, gostosinho, vale a pena eu me apressar para chegar lá. Uhum. Né? Então, o que me falta ainda? O que nos falta ainda de verdadeiro para que a gente possa concretizar essa união? Para que nós possamos realmente nos tornarmos cada vez mais em sintonia com Afins. Cristo, Uhum. afins, afinizados com Uhum. Jesus, com Jesus, né? Então, a resposta que Jesus dá ao jovem é de arrepiar, quando ele diz, né? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Nós falamos aqui do tempo verbal que Jesus utiliza, que são imperativos. Uhum. Então, o imperativo ele é uma ordem, aqui Uhum. existe uma ordenação. Você perguntou? Está pronto para a resposta? É Aí aquilo que a está. gente fala, né? Eu vou buscar, mas na hora que a resposta não bate, eu falo, ai meu Deus, o que eu faço? Não É. devia ter ficado calado, né? Para que eu Ai, ai, ai. perguntei? Uhum. Para que eu perguntei? Então aqui vem a ordenzinha que Jesus dá. E dá uma ordem ordenada, Uhum. tá? Uma ordem ordenada, ela tem um Uhum. sentido de Uhum. orientação. Assim. Uhum. Vai, vai, Sequência, né? vende dos teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue. Uhum. Numa leitura descuidada, que é o que a gente tem feito até então, quando eu digo temos feito até então, eu digo não só nessa existência, mas várias existências, né, Aham. já dentro do cristianismo, nós falamos, aqui ele está mandando dar os bens dele e deixar de ser rico, porque quem é Uhum. rico não herda o reino dos céus. E a coisa não é assim. Nós Uhum. falamos que somos espíritos imortais, espíritos eternos, e que o Evangelho precisa ser entendido como uma orientação para essa entidade, ou seja, o espírito eterno que nós somos, Uhum. Uhum. para esse ser, né, que é o espírito eterno que nós somos. Então Jesus está falando aqui de coisas espirituais e não de bens materiais, porque se assim fosse, isso, Gregório, é essa a questão exata. Por que Uhum. ele manda vender primeiro? Por que eu não posso pegar tudo, já que é meu, e entregar? Entregar. Entregar e Uhum. distribuir. Né? É justamente por isso, porque Jesus está falando para o Espírito Eterno. E quando ele fala, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e depois vem, ele está dizendo que falta em nós ainda uma vida verdadeira de relação, de sociedade, que é uma das leis do universo, lei de sociedade. Nós Uhum. aprendemos e crescemos interagindo uns com os Com os outros. outros. Com os outros. E o vender, Gregório, o que é uma venda? O que é vender? É uma troca, na verdade. É uma Uhum. troca.
Quando eu vendo algo, eu estou oferecendo alguma coisa que tem um valor que eu empresto a essa coisa e recebo em troca uma outra coisa que similariza aquele valor, que se identifica aquele valor que eu espero. É uma troca, ok? Mas Jesus disse, vende os teus bens. Então, assim, aprende a trocar, aprende a se relacionar. Mas que bens serão esses? Já que a gente está falando de vida eterna, para o Espírito eterno, nós vamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que é uma orientação dos Espíritos, chamada a verdadeira propriedade, e eles dizem para nós o seguinte, eu vou ler aqui para a gente. A verdadeira propriedade é nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Esses são os nossos verdadeiros bens. Inteligência, conhecimento, qualidades morais. Então Jesus está dizendo para ele assim, vai, que tudo isso que você aprendeu, você precisa agora compartilhar. Você precisa experimentar. Você precisa vivenciar tudo isso. Não é à toa que os mandamentos que ele orienta para que aquele jovem siga, tem todos eles uma conotação de relação. Olha só, não matarás, sou eu com o outro. Não adulterarás, sou eu com o outro. Não prestarás falso testemunho, sou eu com o outro. Honrai pai e mãe, sou eu com o outro. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, sou eu com o outro. Tá dando para O entender? tempo todo compartilhamento. O tempo todo é compartilhamento, é troca. Você vai estar no momento de você compartilhar tudo aquilo que você aprendeu e somou. É necessário que você troque com outro para que você acrescente a isso que você tenha outros valores que irão lhe iluminar, que irão trazer mais benefícios. E você vai encontrar pelo caminho pessoas outras que em princípio possam parecer que não tenham nada para te oferecer. Mas mesmo assim entrega. Dá também a essas pessoas. Porque o pobre é aquele que necessita. O contexto do Evangelho, para essas qualificações pobre e rico, né, a gente tem que entender isso também. Pobre é aquele que necessita. Aqui no caso, espiritualmente falando. Da mesma forma que o rico é aquele que se acha não necessitado, que se acha autossuficiente e que acha que não necessita de nada. E o Cristo deu aí para ele a oportunidade de fazer a conexão entre esses bens, né? Que a inteligência isoladamente ela tem menos valor, o conhecimento isoladamente tem menos valor, e as suas qualidades morais não podem ser desenvolvidas se não houver relacionamento. Então, e só depois que eu conseguir fazer isso, é que eu tenho condições de permanecer com Jesus, que eu tenho condições de vir é estar com Ele e segui-lo. Porque só me relacionando com o meu próximo, sabe, fazendo a real aplicação da palavra fraterno, fraterna, irmão, irmã, como nós dissemos aqui no início, é que nós vamos ter condições de compreender Jesus e de segui-lo. Tá vendo, gente, como que é uma ordem ordenada? que a gente diz? É uma ordem ordenada. Uma ordem, né? Tem todo um trajeto para ser percorrido. É só dessa forma mesmo. Né? E aí o moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Ele não compreendeu realmente a passagem, o chamamento. Né? Ele levou para o plano da matéria. E a Amélia Rodrigues, ela nos escreve aqui de uma forma muito bacaninha, que eu vou ler, o que passava, aquele jovem estava numa angústia danada, a gente falou que ele estava buscando. Né? Aí ela diz assim, os bens, poderia ofertá-los sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar a tudo isso? Interrogava-se inquieto. Né? Então o desejo central dele era o reconhecimento social.
o reconhecimento social. Né? Por isso que a gente falou desse desejo central, que é o que Sim. nos move. Ou aguardava ali uma corrida de bigas, Corrida. né? Aqueles carros puxados por cavalos, que ele já tinha comprado a melhor biga, comprado os melhores cavalos. Ele sabia que aquele seria o grande momento dele na sociedade, de reconhecimento, de como integrante daquela comunidade. Como abrir mão disso? Como abrir mão do ego? Como abrir mão do ego? Para que o eu prevaleça. Ele até compreendia a importância e a necessidade Mas da agora? paz e de Mas seguir Jesus. já? Mas agora, Uhum. mas agora, não pode esperar um pouquinho? Uhum. Né? Não pode aguardar um pouquinho mais? Né? Não, o nosso momento. Pode até, a gente sempre tenta postergar, né? Mas Uhum. Deus vai nos ajustando para que a gente não postergue tanto. Ele vai Geraldo, ajustando em preciso cada um de dar nós. notícias aqui do nosso tempo. A gente tem 4 minutinhos. Bom, então, gente, eu só tenho que agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos. Eu espero que essas reflexões aqui, elas nos sirvam, porque eu sou aquele primeiro que necessito delas, porque eu estou me ouvindo, né, a cada instante que eu falo. E não é à toa que eu estou repetindo pela quarta, vou falar quarta porque tem o nosso estudo lá Do também da Casa humildinho. Espírita, né? Sim. Então eu estou repetindo ela, não é à toa, né? Porque eu também necessito dela demais da conta de Eu fazer estou essas aqui também, não é reflexões. à toa. Então, assim, que elas possam nos servir no sentido prático nas nossas vidas. Não como algo que me sufoque, não como algo que me inquiete, não como algo que me deixe para baixo ou infeliz. Ei, Américo, saudade de você, pena que está chegando no finalzinho. O Evangelho ele tem uma utilidade prática nas nossas vidas. A nossa pergunta precisa ser sempre essa: o que eu estou fazendo de real nessa Uhum. aproximação, nessa tentativa minha de aproximação com Jesus? Né? Uhum. Esse jovem, que a juventude também significa uma certa imaturidade. Então, nessa minha imaturidade espiritual, nessa minha tentativa de me aproximar do Cristo, Uhum. quais são os reais desejos que me movem até Ele? Quais são esses desejos que me movimentam? Né? E o que me falta ainda? Para que eu possa realmente não apenas me aproximar, mas também permanecer. Então fica aí para vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Quem quiser nos acompanhar às terças-feiras, às 19h30, no Mildinho Jefa, pelo Skype, será um imenso prazer tê-los conosco. Cala a boca, Geraldo, né? não, imagina, muito obrigada. Como eu comentei aqui ao longo dessa live, foi o nosso terceiro encontro por aqui, terceira versão, a terceira iluminação, né, de possibilidade de reflexão, e isso é muito grande. Isso fala tanto da sua atenção pessoal com o estudo, quanto com a grandeza mesmo do Evangelho. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, né, a maioria já sabe que a gente está fazendo também aqui um teste de conexão para a gente buscar os melhores horários para vocês estarem conosco. A nossa ideia é salvar esse vídeo lá no feed do Jefa, para que pessoas possam assistir em outros momentos, né, que não puderam estar conosco ao vivo. Isso. A gente E agradece faça as por todo correções mundo, necessárias, por traga as favor, contribuições. contribuições, Né? estamos aqui para isso. E a ideia é a gente se manter em sintonia, a gente se manter conectado, fazendo com que a internet seja inundada aí de reflexões do bem, né? Porque é um espaço nosso, é um espaço que a gente tem que se apropriar dele. E eu queria Exato. agradecer a todas as pessoas que estão abraçando esse projeto conosco, seja estando aqui presentes, vendo depois, mandando comentários inbox, enfim. É muito importante a gente ter esse retorno para a gente poder seguir com o projeto, né? Seguir ampliando o Uhum, projeto. uhum. Geraldo, muito obrigada. Você é Eu que muito bem-vindo agradeço. sempre. Até o Obrigada. próximo, se Deus quiser. Até o próximo, se Deus Gente, quiser. brigadão, Até. tá? Domingo, às 19 horas, tem live com o Ricardo, tá? A Não gente espera sabemos ainda vocês. não, G. A G está perguntando se vai permanecer às 10. Ah, Nós estamos sim. estudando situações, tá bom? Sim, Nós vamos informando com o passar dos tempos, dos isso mesmo. dias. Nós estamos fazendo um estudo, já estamos avaliando os melhores horários aí, mas a gente vai dar esse retorno em breve, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Geraldo, sempre. Obrigada. Tchauzinho. Obrigado, até mais. Até.